eu não fazia ideia da importância e do poder que tinha de você realmente fazer uma publicidade onde tivesse uma riqueza de vídeos, tivesse realmente vídeos, que o paciente ele pudesse escutar de você aquilo que ele questiona, o que ele tem dúvida, o que realmente é uma dor dele. Eu acho que isso é muito importante para o paciente. Esses 10 meses fizeram fazer uma série de mudanças na nossa rotina. Então, por exemplo, você comentou da questão da secretária. A secretária, ela é uma aliada, né, na medida que você tem uma pessoa capaz, uma pessoa que consegue ter um bom relacionamento com seus pacientes, que consegue apresentar bem aquilo que você oferece na sua consulta clínica. Ela realmente é o seu cartão de visita, mas ela precisa de estar muito dialogando muito bem com o médico. Ela precisa de ter uma boa interação com o médico e com todos os profissionais da clínica. E a minha secretária, eu sou muito satisfeito com ela, mas é uma pessoa muito preparada e realmente o que destaca muito é essa relação interpessoal que ela tem, que ela estabelece com os pacientes, e isso eu acho que é um primeiro ponto fundamental. A segunda coisa é a gente entender que a mentalidade para o atendimento privado ela precisa de ser modificada um pouco, né? A dinâmica é diferente. A gente está muito acostumado no convênio a simplesmente aguardar o paciente e receber esse paciente. Quando a gente fala de atendimento privado, a gente realmente precisa de mostrar o nosso valor, de mostrar as nossas características, de mostrar todos os predicados que eu tenho com o profissional, que a minha clínica reúne, que a minha equipe reúne. Então, a gente precisa realmente de ter uma postura muito mais ativa. A gente não vai aguardar de braços cruzados, a gente realmente precisa de se mostrar. E aí, esse se mostrar é a gente estar em rede social, é a gente apresentar conteúdo de valor para os pacientes, mostrar aquilo que é a nossa rotina, mostrar tudo aquilo que a gente faz na nossa rotina, nossa capacidade de poder realmente ajudar. Vocês destacam muito isso, que não é meramente a gente fazer a nossa consulta ou fazer a nossa cirurgia, é a gente ter o propósito de ajudar alguém. Então, no atendimento particular, eu acho que você tem uma capacidade de ajudar até maior do que quando você está no atendimento de convênio ou do SUS. E realmente, assim, você vai ensinando uma série de técnicas para a gente fazer isso. E realmente precisa que você estude, que você se aplique, que você se envolva e você entender de estratégias de marketing, entender de rede social, lidar bem com empresa de publicidade, como é o meu caso, que eu tenho uma empresa de publicidade que eu contratei e eu preciso de dialogar muito bem com eles para que eles possam entender aquilo que eu pretendo mostrar para o paciente. Então, tem realmente vários aspectos que a gente precisa de virar a chave para poder oferecer melhor para o paciente. Uma das coisas que eu percebo que do teu perfil, Fernando, é que você afia bastante o machado, né? Para poder colocar em prática, né? E como é que está o teu marketing hoje? Como é que era antes? Como é que você pensava sobre o marketing antes? Você é conselheiro do CRM, não é isso? Se eu não me engano, se não me falha a memória. Como é que era a sua percepção de marketing antes? Como é que é agora? E como é que você está fazendo seu marketing hoje? Como eu falei, precisa de ter realmente uma parceria entre você, no caso o profissional, e a equipe que trata do seu marketing, da sua publicidade. Primeiro, a gente precisa de falar uma linguagem única. Segundo, a gente precisa de realmente identificar o que os pacientes precisam. Quais são as maiores queixas, as maiores dores, e a gente procurar transmitir informações justamente em cima desses temas. Por exemplo, na minha área, problemas de pedra na vesícula, de hérnia, quando a gente lida muito com paciente idoso, de tumores do aparelho digestivo, principalmente tumores do intestino grosso. Então, a gente precisa de fazer esse diálogo, e o contato que eu tive com você, com o Arthur e com o CVM, ele me mostrou que o marketing ele não fala sozinho. A gente precisa de fazer com que a gente tenha, por exemplo, uma fluidez, uma tranquilidade, transmitir realmente, ser muito transparente, né? Ser muito claro em relação àquilo que a gente está dizendo, e fazer vídeo, que era uma coisa que antes tudo bem, eu era professor,
E eu estou dizendo eu era professor porque eu deixei as duas faculdades para investir muito no atendimento particular. Mas eu acho que Mas, você nunca vai deixar de ser professor, né? Tá só mas mudando a estratégia, né? Tá só mudando o veículo, né, de transmitir sua mensagem, né? é. Mas o fato é que, apesar de eu ter ser relativamente tranquilo para mim falar com as pessoas, fazer vídeo é algo que no começo é muito bloqueia um pouco. A gente se sente um pouco travado, sente um pouco de dificuldade, mas aos poucos a gente vai se soltando e se torna uma coisa mais natural. Mas eu acho que eu não fazia ideia da importância e do poder que tinha de você realmente fazer uma publicidade onde tivesse uma riqueza de vídeos, tivesse realmente vídeos, que o paciente ele pudesse escutar de você aquilo que ele questiona, o que ele tem dúvida, o que realmente é uma dor dele. Eu acho que isso é muito importante para o paciente. Eu, talvez me colocando no lugar do paciente, eu ia ficar muito satisfeito se um médico que eu confiasse e que cuidasse de mim, ele falasse diretamente para mim aquilo que eu gostaria de ouvir, ou aliviasse um pouco as minhas dores. Eu acho que isso é muito representativo.